Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso bate-papo. A gente está super feliz de ter todos vocês para o segundo dia do Carreiras em Gestão de Pessoas. Ontem a gente aprendeu demais com a Milena, a gente aprendeu demais com a Dani. Olha só que interessante, os números eles se batem, né? Então, todo mundo que estava ontem possivelmente está aqui. 18% das pessoas que estão aqui, Vanessa e Tassi, já atuam nas áreas de gestão de pessoas, RH como um todo. 33% não atuam, mas querem atuar, tá bom? Então, aqui é uma oportunidade muito legal, pessoal, da gente aprender junto com a Vanessa, com a Tassi, sobre como ingressar na área, como performar na área. E não, mas quero conhecer mais sobre a área, 50% dos participantes. E eu queria já começar dando boa noite, fazendo vocês super bem-vindas. É uma honra estar aqui com vocês, poder discutir, aprender. E queria, enfim, abrir já começando com uma pergunta. Acho que o pessoal já sabe, tá? Onde vocês trabalham, onde vocês estudaram. O pessoal tentou procurar Instagram, mas eu sei que vocês não são de Instagram. Procurar LinkedIn já adicionaram, então tá tudo certo. Mas eu queria que vocês contassem aquilo que não está no currículo. Como é que você se apresenta com aquilo que não está no currículo, começando com a Tassi e depois indo para a Vanessa? Flávia, é muito legal essa pergunta, porque eu acho que a gente hoje, mais do que nunca, né, nosso currículo é a nossa vida, né? A gente hoje vive trabalhando de casa, vocês estão vendo aqui atrás é o meu escritório / quarto, então acho que a gente começou a mesclar muito, né? E a Tássia é uma pessoa que ela adora, ela não é muito de redes sociais, por isso que eu não tenho o Instagram, mas eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de... adoro conhecer coisas novas, eu sou muito artesanato, então adoro esse quadro aqui atrás, eu pintei também, nunca tinha pintado nada na vida, então eu sou uma pessoa que gosta bastante de provar as coisas, acho que criatividade é uma das minhas maiores qualidades aí. Sou uma futura mamãe, então outra coisa que não está no meu currículo, mas vai estar no currículo da vida, né? Então, daqui a uns 2 meses e meio, mais ou menos, chega o meu pequeno Arthur. E sou apaixonada por projetos, assim, acho que o que me move mesmo, não só na empresa, mas na vida mesmo, são projetos, e projetos como esse, Flávio, de verdade, me brilham os olhos, assim, são coisas que eu gosto de fazer e gosto de apoiar, e, enfim, mas essa é a Tassi. Legal, boa, obrigado. Você sabe que você falou uma curiosidade, você adora cozinhar, a Milena falou que ela odeia, ela não cozinha por nada. Eu sei bem. Então, Eu sei. a gente pode fazer uma mentoria reversa aí para ajudar ela, tá? Já fica o nosso call to action aqui. E você, Van? Até pegando um gancho nisso, eu detestava cozinhar também, mas a quarentena não teve muitas opções ali. Acabei aprendendo e acho que hoje eu gosto. Ainda não tenho uma opinião formada. Tem dias que eu tô super a favor ali de cozinhar, mas ainda não tenho certeza. Mas adoro, né? Moro em São Paulo, então eu adoro sair para aproveitar a gastronomia. A gente tem muitas opções ali. Eu vi aqui até uma pergunta se somos irmãs, eu e a Tassi. Não somos, mas tem uma irmã. Não somos, mas eu tenho uma irmã gêmea, ela mora em Florianópolis, aqui em Floripa, né? E aí, acho que uma outra curiosidade que também não está ali no currículo é que a gente gosta muito de dança. Assim, minha irmã hoje ela é professora de dança e dança sempre esteve na nossa formação. Então, essa questão, enfim, do grupo, do improviso, de subir num palco, de se apresentar, acho que isso é uma coisa que também me fortaleceu muito. Acho que moldou muito algumas características que eu tenho hoje. E adoro viajar, assim, acho que se tem uma coisa, enfim, que eu tô querendo retomar com muito desejo, são as viagens. Acho que é uma coisa que tinha uma ex-gestora minha que falava, né, que ela trabalha para viajar, e acho que é isso uma grande definição, porque acho que é o que compensa, é o dinheiro que mais agrega de volta, né, então acho que é um pouco disso. Quando a gente viaja, a gente vai incorporando culturas, conhecimentos que vão demais. naturalmente potencializar a nossa carreira. Ontem a gente falou muito sobre carreiras em gestão de pessoas, carreiras em recursos humanos, cada um dá um nome, né? E antes até de falar de terminologia ou nomenclatura, eu queria que vocês definissem o papel da área de pessoas. Como é que vocês definem? Qual que é a grande missão e papel das áreas de pessoas? E aí eu vou fazer o inverso aqui, vou para a Vã e depois a gente vai para a Tassi.
Boa, Flávio. Acho que aqui a gente tem um papel super desafiador de questionar status quo, assim. E aí estou falando questionamentos sobre processos, questionamentos sobre cultura, questionamentos sobre clima. Acho que a gente tem que ter um olhar ali, um papel ali provocativo, até por conta da própria facilidade, talvez, que a área de RH, que a área de gente de gestão tenha, de circular muito bem dentro de uma organização, né? Querendo ou não, o RH, ele acaba trazendo um pouco desse papel, né, que ele consegue entrar, ele consegue questionar, ele consegue estar presente. Então, de que forma que a gente usa isso também com um olhar um pouco mais crítico, um olhar um pouco mais, né, questionador. Então, acho que tem várias facetas, né, aqui estou pegando uma que é um ponto que eu, quando entro em alguma reunião, quando eu sento à mesa em alguma reunião, é um pouco do que eu tento deixar. Então, é questionar, e é óbvio que daí para a gente questionar, a gente tem que entender, a gente tem que estudar, a gente tem que se aprofundar, mas acho que ser um questionador ali é super importante e deixa um resultado, enquanto RH, bem relevante, né? Agrega um valor. Boa, excelente, gostei muito. Gostei dessa visão de agregador e de conseguir navegar. Acho que se tem uma, né, ou algumas das áreas que conseguem navegar melhor, né, de maneira amigável em todos os momentos, ou quase todos os momentos, são as áreas de gestão de pessoas, né? Então, sempre tem ali. Ontem, acho que a Milena ou a Dani comentou que, acho que no final do dia, todo mundo, ou quase todo mundo, vê o RH como um confidente, né? Tem um desafio, tem um problema, tem uma dúvida, vou para o RH. Então, é muito disso que você trouxe também, né? Fazendo essa conexão com esse ponto de conseguir navegar, permear e estar, enfim, articulando e construindo com outras áreas, né? Super legal. Total. Boa. E para você, Tassi, como é que você enxerga, define o papel da área? E às vezes não tem Ai, definição, Flávio, né? é muito maluco, né? Eu vou contar uma curiosidade aqui para vocês. Não sei nem se eu cheguei a comentar com o próprio Flávio, mas eu não nasci na área de RH, na minha área, na minha vida corporativa. Eu iniciei na área comercial, então na Oracle mesmo eu comecei na área comercial. E aí eu me encantei pela área técnica, fui trabalhar um pouquinho na área técnica. Quando eu cheguei na área técnica, me deram o desafio de criar um novo programa de estágio na Oracle, algo que fosse focado em diversidade e inclusão. Isso faz 3 anos. E foi aí que eu fui para o RH como prima, porque eu não, né, a gente brinca, porque eu não era parte do RH, eu era uma estrutura à parte. Então, quando eu paro para olhar a minha trajetória, eu acho que muitas pessoas olham o RH, e eu olhava o RH também. Eu estava até discutindo isso esses dias com algumas pessoas do time. As pessoas imaginam que o RH tem esse papel, né, do operativo, né, de fazer benefícios, de fazer a folha de pagamento, treinamento, não sei o quê. E quando eu migrei para o RH, eu entendi que isso daí era uma parte muito pequenita apesar de tomar bastante nosso tempo, é uma parte muito pequena, porque ninguém se motiva, ninguém tem o propósito, né, de fazer com que o salário da pessoa chegue no dia e se satisfaz com isso. Eu acho que o grande propósito mesmo e o grande papel do RH criar essa parceria com os colaboradores, onde eles se sintam seguros, né? Onde a gente realmente, e hoje, quando eu trabalho com estagiários, então o estagiário, ele às vezes nunca teve um emprego antes, ele nunca trabalhou antes, então ele não tem, né? Ele não sabe direito qual que é esse cuidado, até onde ele pode ir, até onde nós vamos, até onde é papel, né, da própria universidade, até onde é o papel do serviço integrador. Então, eu acho que o nosso papel é entender caso a caso, cuidar, garantir que cada colaborador que tem ali o seu tema, que está num momento diferente de vida, né? A gente não dá para encaixar todos os colaboradores em um programa só ou em em um treinamento só. Então, esse trabalho cuidadoso de olhar para o indivíduo como uma pessoa mesmo, né? Que não é um colaborador só, um trabalhador, é um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um Legal. primo, enfim. Então, eu acho que esse é o grande papel, é saber olhar e identificar como que a gente, como profissionais, podemos ajudar, né?
Boa, boa, gostei muito, Tassi, obrigado. E acho que final do dia, né, como RH, ou como líderes, ou como profissionais, é trazer uma capacidade de enxergar não o que é o Flávio agora, a Tassi agora, a Vanessa agora, mas o que pode se tornar no futuro. E aí tem, obviamente, uma responsabilidade muito grande dos times de pessoas, e naturalmente os líderes direto, de cuidar dessas pessoas. Como você bem colocou, não são só colaboradores, não são só profissionais, são pais, são mães, são filhos, filhas, tios, tias. Então a gente precisa sempre lembrar que no final do dia, atrás de todo número, tem uma pessoa, e uma pessoa com histórias, uma pessoa com desafios, com lutas, com problemas. E a gente começa a trazer esse olhar cada vez mais humanizado para os negócios. Ontem a gente discutiu muito sobre as possibilidades de atuação, né? Então, pô, eu faço isso, eu faço aquilo, a minha organização de time é essa. E a gente chegou à conclusão que o RH tem várias facetas, né? E algumas delas são, né, recrutamento, seleção, benefícios, tem toda a parte operacional, né, de folha de pagamento, etc. Mas a gente entendeu que temos, além disso, nós temos desenvolvimento, a gente tem treinamento, a gente tem cultura, a gente tem times olhando para a diversidade de forma específica. Queria entender dentro da estrutura de RH, de uma Valid, de uma Oracle, onde é que vocês atuam dentro das caixinhas que elas trouxeram inicialmente, e depois eu vou querer entender um pouquinho mais, aí eu trago uma outra pergunta. Começar com você, Van. Ontem, deixa eu até pegar nas minhas anotações, se eu não me engano, a Dani, ela colocou que nós temos ali na Vale de operações, nós temos business partner e recrutamento, e nós temos cultura. Onde é que você está exatamente? Boa, Flávio. Eu tô nessa segunda caixinha que você falou, então eu fico com um A double melhor ranking que a gente caixinha, a fala. melhor caixinha. Exato. Eu fico com uma caixinha que ela tem dois pilares ali, né? Então a gente tem o pilar de recrutamento e a gente também tem o pilar de business partner, que a gente chama no mercado, né? Que é essa consultoria de pessoas que tem um papel mais generalista. O porquê que a gente aproximou aqui essas duas posições, né? Enfim, aqui esses dois escopos. Acho que tem organizações que isso fica bem separado, enfim. Aqui a gente quis aproximar muito para ir de encontro com o momento que a gente está passando enquanto organização. Então, quando a gente para pensar na essência do recrutamento, e quando a gente para pensar na essência da atuação do business partner, eles são complementares. Então, né, trazendo aqui um exemplo, quando o gestor abre a vaga, ele vem passar um briefing de qual é a necessidade daquela pessoa que ele precisa trazer para o time, o que ele precisa compor do ponto de vista de skills, soft ou hard, mas do ponto de vista de skills, para trazer um resultado melhor para a equipe dele. Essa conversa, ela é uma conversa que também precisa estar muito casada com esse BP de RH, né? Com esse parceiro de negócio de RH. Porque depois que essa pessoa entrar, como que eu sustento? Como que eu consigo continuar acompanhando o desenvolvimento dele? Qual que vai ser o próximo passo de carreira dessa pessoa? Qual vai ser meu pipeline dentro dessa estrutura? O que eu vou conseguir aproveitar desse talento dentro da empresa? Então, a gente acabou fazendo esse movimento de aproximar essas duas posições, porque a gente entende que a gente tem aqui uma grande oportunidade, né, de olhar de uma forma mais end-to-end, né, do começo ao fim ali para vida ativa de um colaborador, né, do momento que ele é candidato até o momento, enfim, que ele deixar de ser colaborador por N motivos, mas aqui a gente consegue, de repente, ter uma visão aqui mais integrada, sabe, da jornada dele. Legal, show de bola. Você trouxe essa visão, né, da caixinha ali de business partner e recrutamento. Obrigado por até trazer um pouquinho o porquê dessa correlação e junção. Deixa eu entender exatamente o seu papel, Van, para o pessoal. Você é business partner, correto? Acaba atuando mais como business partner porque o time de recrutamento está abaixo de mim. Mas posições pontuais, obviamente, que, enfim, a gente faz junto. O que um business partner faz na prática? O que o seu time faz na prática? Só para a gente entender. Eu sei que você trouxe um pouquinho na sua última fala, mas só para a gente desmistificar aqui e o pessoal sintetizar. Tá bom. O papel do business partner, ele é um papel, né, o próprio nome já que traduz, né, que é um parceiro de negócios. Então, eu, enquanto RH,
eu preciso estar colado lado a lado com o negócio para entender, do ponto de vista de resultados, do ponto de vista de impacto organizacional, o que está acontecendo. Então, qual é o timing de determinado projeto, qual é o resultado de determinada área, qual a complexidade de determinada situação. Então, a gente, tendo esse conhecimento, tendo essas informações, a gente consegue agregar com o olhar de RH, né, de BP, iniciativas do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de capacitação, do ponto de vista de aprimoração ali da liderança, de proximidade, conversas de proximidade com o nível, né, com a equipe, com os demais níveis, pensar num plano de ação, e aí, obviamente, não vou construir sozinha, vou fazer em parceria com todas as áreas que você comentou antes, mas, de repente, um plano de ação de diversidade, um plano de ação de recrutamento, um plano de ação, enfim. Então, a gente é o primeiro ponto de contato que está ali lado a lado e tem um pouco mais da temperatura e da sensibilidade, sabe? Boa. E aí, só me corrija se eu estiver errado, acho que o papel do business partner, de acordo com o que você falou, literalmente estar ao lado da área de negócio para entender prioridades, desafios, oportunidades e entender como o RH, como organização, pode apoiar e suportar de acordo com aqueles momentos, demandas e necessidades, certo? Perfeito, perfeito, é isso. E o RH, a gente, enquanto RH, como que a gente consegue suportar? Olhando o chapéu grande de RH, todos esses pilares que você falou. Então, por isso que a gente fala que o BP ele acaba tendo uma atuação generalista, porque eu tenho conhecimento de quais são as áreas que eu preciso lá, né, e acionar, e pedir ajuda, e dar o braço e trabalhar junto. Legal. E ontem, na verdade, a própria Dani e a Milena comentaram sobre o recrutador tech, né? O cara que faz a flutuação. Então, acho que o papel aqui do BP é justamente entender, talvez ele não vá fazer o recrutamento, né? Mas ele vai flutuar no que a vaga busca, no que a empresa procura e vai trazer os recursos certos para recrutar a pessoa certa, para trazer os benefícios certos, para conseguir trazer a visão. É mais ou menos nessa linha, certo? Totalmente, Flávia. Assim, acho que a gente acaba sendo uma ponte, né? A visão do BP é uma ponte que consegue interligar e traduzir melhor essa conversa, ser um facilitador nesse sentido, de conectar essas duas pontas, porque é muito comum a gente ver, num recrutamento, um gestor querendo contratar pela hard skill e querendo desligar pelas soft skills. Mas se o recrutamento e o BP não estão juntos, não se conversam, a gente nunca entende esse turnover, a gente nunca entende essa necessidade de troca. Isso precisa conversar. Então, uma vez que o BP está lado a lado, né, consegue de fato estar conectado nessas conversas, a gente evita que a gente, né, erre aqui nessa seleção. Boa, e acho que o ponto só importante, só conectando com o que você falou, o custo de perder um colaborador é muito maior do que o custo de trazê-lo, né? Então, quando a gente, e aí trazendo aqui uma prática, se você tem ali um colaborador naturalmente que foi contratado pelas hard skills, mas tem alguns desafios de soft skills, se você olha como BP para a organização de RH, você vai falar, putz, eu vou trazer um plano específico para esse cara, para que ele desenvolva, né? Para que ele progrida, para que esse desafio socioemocional de soft skills não seja mais um problema. Então, quando a gente não tem essa conexão e a gente não consegue intercalar e conectar todas as coisas, a gente vai ter um desafio super legal, super grande. Obrigado por trazer esse ponto. Aí eu vou passar para a Tassi. Tassi, ontem a Milena comentou um pouquinho, é um RH com mais caixinhas ali. Obviamente que alguns estão no global, alguns estão local, mas ela comentou sobre operações, business partner, diversidade, clima organizacional, desenvolvimento e treinamento, compensation, né? Ou seja, compensation para o pessoal aqui que está nos assistindo, né? O que eu vou trazer de benefícios, de ganhos finais, de recompensas para o meu colaborador, né? Aqui a gente fala de compensation, a compensação, o que ele vai ter. Então, só para o pessoal entender aqui a nomenclatura. Onde é que você está nessas caixinhas aí de Ops, clima organizacional, desenvolvimento, diversidade? Onde é que você atua exatamente? Flávio, hoje eu atuo numa área que eu me apaixonei, que é diversidade e inclusão. Acabei ganhando esse presentão aí de trabalhar com a Dani Bottaro e ter esse desafio de seguir apoiando, né? E hoje o que eu faço? Eu cuido do programa de estágio, que hoje a gente está no terceiro ano do programa de estágio aqui na América Latina.
a gente criou esse programa com 5 pessoas que não eram do RH, por isso que eu me envolvi nessa, então chamaram pessoas aleatórias que tinham sido ex-trainees ou ex-estagiários para construir esse programa e para pensar diferente, então eu fui uma dessas pessoas, e acabei virando a mãe do programa, e aí depois de um tempo fui incorporada no RH, então por isso que hoje a minha jornada é no RH. E por que faz sentido o programa de estágio estar com diversidade e inclusão? Porque esse é o foco. A gente quis, desde o início, a gente entendeu que existia um gap muito grande ainda na Oracle de entrada, né, e de busca por talentos diversos. Então, não era algo que a gente publicava nas redes sociais e vinham pessoas diversas participar do programa. A gente tinha sempre as mesmas pessoas aplicando, então a gente viu que o foco tinha que ser realmente a nossa comunicação, a nossa construção de relacionamento com estudantes diversos, com universidades diversas. Então, quando a gente pensa como RH, né, quando eu entrei na Oracle, eu ouvia muito isso, a sua faculdade, ela já vai te abrir portas, né? Porque o recrutamento faz seleção já filtra as melhores universidades, ou essas universidades, enfim. Então, o que a gente fez foi eliminar esse filtro do processo seletivo, porque a gente eliminando o filtro das universidades, a gente eliminando o filtro de inglês fluente no caso do estágio, eliminando o filtro de idade, a gente já abriu a oportunidade para 1 milhão de pessoas se aplicarem, né? Então, assim, foram coisas que a gente foi discutindo e por isso que faz sentido que a gente esteja debaixo de diversidade. Então, hoje o programa ele tem toda a parte operativa, ele tem toda a parte de comunicação, ele tem toda a parte de cuidar mesmo, né? O programa de Know, ele oferece um desenvolvimento muito legal, porque ele tem uma dinâmica muito legal durante o programa, então os estagiários entram ali, ficam 3 meses no onboarding, e depois eles passam por diversas áreas, né? Então a gente montou jornadas de acordo com o perfil de cada estagiário para eles se desenvolverem e no futuro a gente contratar esses estagiários, tá? Então o nosso foco realmente é um programa de estágio que visa a contratação dessas pessoas, porque a gente entende que o investimento de tempo dos colaboradores é muito grande para desenvolver essas pessoas, então a gente entende que é um investimento super válido para visar mesmo a contratação deles no futuro. Então hoje é em diversidade e inclusão que cuida do programa mas aí o meu papel mesmo é o programa de estágio. Legal. Não, e eu queria só destacar esse ponto. Primeiro que o Genou é um baita programa, né? Se a gente, não sei se todos conhecem a Oracle, mas a Oracle é uma das empresas de tecnologia mais famosas e conhecidas no ecossistema global. E é uma empresa de muitos anos, né? E à medida que você tem uma idade de negócio mais longa, você começa a definir alguns padrões de colaboradores, de quem vem, de onde estuda. E é normal isso, né? Não é a companhia como um todo. Às vezes é o departamento, às vezes é a liderança. E o que vocês fizeram foi super legal, porque vocês começaram a trazer jovens de diferentes backgrounds, com diferentes situações, para trazer a diversidade e potencializar lá na frente uma melhor experiência para os clientes de vocês. Então, é super legal também destacar que, mesmo estando em diversidade e inclusão, você lidera um programa específico. Ou seja, pessoal, se você já atua, né, em RH, se você quer atuar, você pode entender que, por que não, você pode desenvolver, construir ou participar da construção de um programa que vai de encontro com os objetivos do negócio, né, que é o que a TASSE faz. Então, é super legal destacar isso aqui. E aí, uma curiosidade, eu vou até voltar para a TASSE. Tá, você comentou que você não veio de RH, né? Você não veio de gestão de pessoas, e você migrou. Quais são as competências que um profissional precisa ter para entrar em RH? O que você tinha naquele momento que você migrou para RH e o que você teve que desenvolver a partir do dia 1 para falar assim, agora estou atuando de fato como uma profissional de RH, mesmo não tendo a formação de fato? E aí depois a gente passa para a Van. É muito boa essa pergunta, Flávio, porque eu acho que quando eu abracei esse desafio,
o meu cargo nem existia, no programa não existia, então não existia um cargo, então não tinha um descritivo, então a gente foi um apoio muito grande da liderança para desenhar mesmo o meu papel, né? Até onde eu ia, até onde eu não ia, até onde era parte do meu trabalho, até onde não era parte. E eu acho que o grande skill que eu acho que é super importante, e eu acho que a Van como BP, né, como líder de uma equipe de BP também vai concordar, é justamente essa comunicação com os líderes. Então, né, você saber explicar, você saber vender, porque a gente nunca deixa de vender nada, tá, gente? Assim, eu saí da área comercial achando que eu nunca mais ia vender, você tem que vender o programa o tempo inteiro, você tem que vender as suas ideias, você tem que incentivar os líderes a entenderem a importância disso, a comprarem, né, os projetos, as ideias que a gente tem como RH. Então, acho que a maior competência que eu pelo menos acabei desenvolvendo foi essa habilidade. São os pitch, sabe os pitch elevators que vocês ouvem, né? Os pitches de elevadores, que a gente precisa sintetizar toda uma história ou todo um projeto em 30 segundos, porque é aquilo que o executivo precisa escutar e para ele falar que sim ou que não, ou enfim. Então, eu acho que essa capacidade me ajudou muito, foi uma competência que realmente fez diferença na minha vida profissional, e eu acho que isso ajuda muito, independente da área que você esteja, mas em RH principalmente, porque os líderes não têm, né, 2, 3 horas para ficar discutindo ideias, então o que eles querem saber, os principais pontos. E também uma outra competência, Flávio, que eu acho que veio natural, mas veio com o tempo, eu não tinha essa competência. Eu era líder indireta, eu não tinha pessoas abaixo de mim. Então, eu trabalhei durante muito tempo. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe que eu posso contar, e a gente construiu isso realmente mostrando o valor do programa. Mas antes eu não tinha uma equipe, então eu tinha que fazer uma liderança, eu tive que desenvolver um papel de líder ali orgânico. Então, assim, eu precisava que as pessoas, né, participassem ou fizessem alguma coisa por mim e pelo programa, sem elas terem a obrigação de fazer. Então, desenvolver a capacidade de escuta ativa, entender, né, saber delegar, saber pedir, saber quando você precisa entrar para apoiar, quando você precisa pedir porque aquilo ali realmente vai fazer diferença. Então, acho que o papel de liderança também, nesse caso, eu fui desenvolvendo. E hoje eu atuo como gestora, mas atuei durante 2 anos e meio sem ter esse papel. Então, eu acho que a liderança é fundamental. Boa. Queria só destacar e já passar para a Van 2 pontos que você trouxe. Primeiro, a capacidade de fazer pitches, né, de entregar mensagens e tentar vender um programa, vender o porquê daquilo. E aí você trouxe muito bem, concordo 100% com você, que todo mundo vende alguma coisa, né? Então, a gente precisa desenvolver essa capacidade. E não só a capacidade de vender um sonho, ou vender uma solução, vender um programa, mas como justificá-lo também, né? Porque RH, muitas vezes, tem coisas que são mais fáceis, né, de metrificar, de rastrear, que recrutamento e seleção. Quantos eu contrato, em quanto tempo, quantos saíram, mas como é que a gente, justifica a cultura? Como é que a gente justifica e mensura diversidade? Claro, tem variáveis que jogam a favor e contra, mas o ponto que eu quero trazer é que mesmo sendo uma área teoricamente humana, a gente tem que ter uma capacidade numérica muito grande de metrificar as atividades, justificar, trazer ganhos e impactos para o negócio, sem dúvida nenhuma, vocês têm aprendido muito sobre isso. E a segunda coisa que você comentou, que é super válido, é a liderança. Liderança, talvez, situacional, a liderança orgânica que você colocou. E, pessoal, ninguém assume uma cadeira de liderança sem antes exercê-la indiretamente. Então, não adianta falar, no momento que eu virar gestor, eu vou me tornar gestor. Você tem que ser gestor hoje, você tem que ser líder hoje. Você tem que levantar a mão, assumir, liderar as pessoas, buscar soluções, mesmo não tendo a cadeira. Porque ninguém pode sentar na cadeira sem antes, de fato, senti-la, né? Ou vivê-la, mesmo que indiretamente. Até pode, tá? Até pode, né?
mas talvez não seja aquele líder, né? E existe uma diferença entre liderar e gerenciar. A gente gerencia processos, a gente gerencia, sei lá, né? A gente lidera pessoas. Então, isso aqui é super importante também, que eu queria fazer um destaque. Van, como é que foi para ti, quando a gente fala de competência? Você é raiz, né, de gestão de pessoas. Brincadeira. Mas o que são as competências que você entende ser importante para um bom profissional de RH? Boa. Acho que vai muito de encontro aqui com o que a Tassi falou, com o que você tá colocando também. Acho que quando eu penso aqui no profissional de RH, vou falar uma soft e uma hard skill. Acho que quando a gente está falando do ponto de vista atitudinal, do ponto de vista de soft skills, uma coisa que é muito importante é essa habilidade de engajamento / influência. E aí, para a gente, de fato, conseguir fazer isso, né? A gente acabou de falar que RH transita em várias áreas da organização. A forma como você vai influenciar. Estou dando um exemplo aqui, time de finanças versus time de marketing, são coisas completamente diferentes e são necessários elementos diferentes. Então, quando a Tassi fala do pitch, nossa, Tassi, concordo muito contigo, porque a gente nunca teve uma relação com o tempo, como a gente está tendo agora, pós-quarentena, que a gente realmente precisa ser muito assertivo, a gente precisa ter muita eficiência, né? Então, esse ponto do pitch, ele é muito presente no dia a dia, e aí a gente tem que ter muito essa habilidade tem que ter forte, né? Essa habilidade de engajamento. Porque assim, porque o RH mandou, é muito fácil cair nessa conversa. E a gente não deveria deixar cair nessa conversa. As pessoas têm que entender o porquê que a gente está falando. Então, quando eu falo de soft skills, quando eu penso, né, no profissional de RH, não tenho dúvida de que o soft skills aqui é esse ponto engajamento / influência aqui, porque eu acho que horas é mais um, horas é mais outro. E aí, quando eu olho para o hard skill, eu não tenho dúvidas. E aí, acho que não é uma coisa exclusiva de RH, profissional da RH, mas eu não tenho dúvidas da questão, e sei que isso apareceu ontem, né, para quem estava aqui ouvindo ontem também, a questão de data analytics, né, a questão aqui de dados. É fato que dados está presente para todas as áreas, e não adianta achar que a área de RH, porque a área de pessoas, porque tem essa veia, né, tá fora disso. Assim, dados também traduz o lado humano, dados também traduz o que às vezes é difícil de traduzir, como você mesmo disse. Então, assim, a gente tem que conseguir ter um olhar e conseguir levantar hipóteses e validar hipóteses para criar novas e olhar o retorno no nosso investimento de tempo, de dinheiro, enfim. Então, eu acho que tem essas duas perninhas aqui que, se elas andarem juntas, com certeza a pessoa, enfim, né, quem quiser seguir uma carreira vai conseguir ter uma carreira mais suave. Boa, boa. E eu gostei muito do que você falou inicialmente, Ivan, da capacidade de transitar com áreas diferentes. Aí até um benefício legal para quem quer atuar em RH, porque você vai conseguir ter uma visão holística de diferentes departamentos. E tem muita gente que sai de RH, alguém falou isso ontem, eu acho que foi a Milena. Ela comentou que alguém era tão especialista em recrutamento de tecnologia que acabou se tornando um especialista de tecnologia. Então, a gente tem uma capacidade na área de RH de ter uma visão mais holística, de conseguir entender de diferentes negócios, departamentos, unidades, e conseguir trazer para o nosso repertório algo que naturalmente vai nos potencializar. Então, obrigado por trazer esse ponto. Agora, uma pergunta para vocês. Eu acho que todo mundo tem gap, e eu tenho muitos gaps. Quando eu olho a minha carreira, né, em tecnologia, vendas, tem muita coisa, uma visão talvez mais operacional, ser um cara mais data-driven ali, olhando para dados, né? Eu acho que esses são alguns gaps que eu tenho, e talvez eu precise desenvolver isso para realmente alcançar o meu próximo passo. Tem alguma competência para vocês que atuam em RH que você fala assim, puxa, isso aqui eu preciso desenvolver para dar o próximo passo? E não é o próximo passo de cargo, é o próximo passo de plenitude, de capacidade, de entrega, de evolução, pessoa Van e pessoa Tassi. Vocês pensam em alguma coisa? Eu vou para a Tassi agora, e aí depois queria ouvir de você, Van. Flávia, eu acho que assim, eu sou uma pessoa muito criativa, né? Eu gosto da parte da criação, gosto da parte de brainstorming, pensar, de repensar processos. Eu acho que a Eva colocou isso no começo e eu acho que isso é muito legal, pelo menos na Oracle. Eu sei que as empresas estão buscando mais esse espaço de questionar os processos, né? Então, eu gosto muito dessa parte de questionar e propor novos processos. Mas eu acho que onde eu tenho muita pista para desenvolver é como implementar esses processos, né? Então, assim, é muito legal a parte de criar o processo,
Mas como que a gente faz com que essa nova ideia se torne então, assim, começando aqui, vamos por ali, o resultado é esse, o dado que a gente vai tirar disso é isso. Então, para mim, eu estou nesse desenvolvimento, foi um dos pontos que eu até conversei com a minha gestora no meu one-on-one de desenvolvimento mesmo. Então, para mim, é aterrissar o processo em si mesmo, né? Porque a parte da criação eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mas me falta esse skill mesmo. Legal. E eu acho que isso vem, tá? Você até trazendo aqui um papo aberto, né, de carreira. Isso naturalmente vai vir com o tempo, cada vez mais, e vai vir naturalmente como você bem colocou, de conversas com líderes e conexões com outras pessoas que têm talvez esse skill que no seu entendimento você não tenha tão forte. E aqui a gente tem uma lição super importante de carreira, tá, pessoal? Não é porque a gente não tem uma capacidade específica, uma habilidade específica que tudo bem. A gente vai buscar desenvolver. E a forma de desenvolver é buscar pessoas, buscar oportunidades onde eu coloco a mão na massa e aí eu consigo, enfim, desenvolver. Então, no meu lugar, que eu tenho talvez alguns gaps ali, talvez de dados, enfim, operação, talvez eu tenha que conversar com o melhor diretor de vendas, vice-presidente de vendas, que conheça de operações, que conheça de dados, ou talvez falar com um cara específico de dados na empresa que eu trabalho. E aí buscar uma mentoria, pedir de fato ajuda para você começar a evoluir. É dessa forma que a gente evolui, tá? E aqui a gente tem uma outra super lição, que é entender e reconhecer as nossas limitações. Esse é um ponto super importante. Desculpa te cortar, Tassi, vai lá. Não, eu que te cortei, desculpa. Não, é porque eu ia até te pedir um espacinho para falar sobre isso. Assim, gente, eu acho que, assim, identificar os nossos gaps é uma oportunidade de aprendizagem, né? Então, você vai ali, você tem que entender onde você tem os seus maiores... a sua força, onde que você é bom, para você potencializar isso sempre, saber comunicar isso, que você é bom nisso, e identificar os seus pontos fracos é um processo, é uma oportunidade, eu vejo como uma oportunidade, e eu aprendi algo também, Flávio, que eu acho que é super relevante, se você não tem aquilo, o tempo que você vai gastar para se desenvolver e entregar um resultado de alta performance é muito grande. Então, buscar pessoas para incorporar no time, ou levantar a mão já é um ótimo começo, né? Mas foi isso que eu acabei fazendo. Eu identifiquei que existia uma pessoa que era muito boa, uma estagiária do programa de ano, que era muito boa em processos e que poderia ajudar nessa parte. Falei, eu preciso dessa pessoa no meu time. Preciso que essa pessoa pode incorporar e trazer e aterrissar o que hoje eu não consigo fazer, e até eu me desenvolver, porque eu vou, né, é algo que eu preciso desenvolver, mas até eu chegar lá, até ter um mindset de processos, eu não vou conseguir atingir, entregar algo rápido e bom, né, de alta qualidade. Então, é identificar, reconhecer e tentar realmente buscar pessoas que te ajudem, mas pegar pessoas que são muito boas nisso, para fazer também. Sabe como eu aprendo, tá? Se eu aprendo, tá? Assim, eu aprendo melhor vendo. Se alguém me abre o caminho e me traz talvez um exemplo de como as coisas são feitas, isso aqui para mim funciona muito bem. Então, muitas vezes eu procuro esses tipos de pessoas e me potencializam bastante. E você, Van, que você tem? Boa. Acho que o que eu tenho de desafio agora, que eu tenho me focado bastante, tenho prestado bastante atenção, é em relação à liderança. Fazia tempo que eu não tinha uma equipe, então eu tenho agora esse time, né, aqui dentro da Valid, e aí eu tenho que ficar muito atenta, né, porque eu quero conseguir ajudar as pessoas nessa jornada de desenvolvimento, e aí respeitando o que a Tássia acabou de falar, né, as fortalezas aqui e os pontos de desenvolvimento de cada um. E isso é um exercício diário, porque todo mundo aqui está sujeito aos nossos vieses, né? Então, eu, enquanto líder, tenho que tomar muito cuidado, assim, por mais que eu tente ter um olhar empático, por mais que eu tente ali, né, conhecendo a profundidade de cada pessoa, a gente está sujeito aos vieses inconscientes. Então, de que forma que eu consigo, de fato, ser uma facilitadora, né, na carreira de cada pessoa aqui da minha equipe, para que elas se desenvolvam onde elas entendem que querem se desenvolver, para a trajetória que cada uma entende que quer construir. Então, isso é um ponto que eu estou me policiando mais, assim, sabe? De que forma que eu consigo ser uma gestora com um pouco mais de repertório para conseguir respeitar a diversidade que eu tenho dentro da minha equipe, que possui características diferentes, desejos de carreira diferentes, tempos e movimentos, né, de carreira diferentes.
Então, esse tem sido um grande exercício aqui, de fato, one size does not fit all, sabe assim, um único modelo não é aplicável para tudo, ainda mais quando a gente fala de pessoas, não tem uma receita de bolo aqui, né. Boa, boa, excelente. Bons insights, obrigado pela humildade de vocês de trazer esses pontos, né? Às vezes a gente se prepara para algumas entrevistas de emprego e o pessoal dá a oportunidade para a gente falar, o que você tem para melhorar? E a gente, não, eu sou muito perfeccionista. Pessoal, todo mundo tem problema, tá? Todo mundo tem desafio. Eu tenho que ser mais estratégico, talvez, a Tassi precisa ser mais operacional na implementação do que ela vem desenhando tão bem, a Van precisa melhorar, enfim, a sua capacidade de liderança e tá tudo bem. Todo mundo tem gaps e quando a gente reconhece isso, a gente vai conseguir identificar os problemas, a gente vai conseguir identificar os caminhos e a gente vai conseguir trabalhar para diminuir esse gap, tá bom? E aqui um conselho também, não sei como é que vocês enxergam isso. Muitas vezes a gente dá atenção demais para aquilo que a gente não é tão bom, tá bom? A minha sugestão de carreira foca naquilo que você é muito bom e dá vazão nisso, potencializa isso, maximiza isso. E aquilo que você não é tão bom, coloca nos bastidores e trabalha nos bastidores, não fica dando voz para isso. É claro que a gente falou aqui, é super legal, mas você também não tem que estar no dia a dia falando, eu sou ruim nisso, eu não sou bom nisso. Foca naquilo que você de fato é bom e nos bastidores você trabalha aquilo que você tem que trabalhar para se tornar um profissional melhor. Então, aqui é um insight que eu queria deixar para todos os participantes. Pessoal, lembrando, perguntas, hein? Mandem as suas perguntas aqui no Q&A. Daqui a pouco a gente abre para todos vocês. Inclusive, vocês podem curtir as perguntas que vocês gostem, né? Que outros fizeram. E essas perguntas, elas virão aqui para o topo. Eu queria, na verdade, fazer mais uma pergunta e eu já queria ir para as perguntas e respostas, porque tem boas perguntas ali. Qual que hoje é a dica para vocês, para um jovem ou para um profissional de mais idade que quer ingressar em RH? Então, eu quero ingressar ou quero fazer uma movimentação. Que dica que vocês dariam para aqueles que querem entrar na área? E aí começamos com Van e depois Tassi, pode ser? Pode, com certeza. Eu acho que aqui o primeiro passo é entender onde que essa pessoa quer começar dentro de RH, porque da mesma forma que outras áreas têm as suas sub-áreas, né, tem as suas complexidades, a gente falou aqui no início que a RH também tem várias sub-áreas, ali tem vários pilares. Então, acho que é importante primeiro entender dentro da organização que essa pessoa está, ou da organização target, né, que essa pessoa deseja entrar, como que é estruturada essa área de RH e de que forma o que essa área, enfim, o que é esperado, né, para as pessoas que estão dentro dessa área. Acho que esse é o primeiro ponto, não sair atirando para todos os lados, porque de fato um papel é muito diferente do outro, e no fim do dia, né, de novo, a carreira é de cada um, então a própria pessoa pode se frustrar com esse movimento. Acho que feito isso, a segunda dica que eu deixo, e aí independe da idade, né, de que forma então que as suas habilidades, que as suas competências conversam com isso, né, então também, pegando muito esse ponto que você falou, Flávia, assim, foca na fortaleza, gente, não tem que focar, né, colocar à luz ali os pontos de desenvolvimento, foca na tua fortaleza, então entende se para aquela área que você está colocando o flag, né, que você está querendo ir atrás, entende de que forma que as suas habilidades, o que você já tem hoje ali de competência pode te ajudar, né, pode te facilitar. E aí verbaliza isso, né, consiga contar essa história de uma forma atrativa, de uma forma interessante. Mas acho que o primeiro passo aqui é conseguir entender as áreas e conseguir entender o que é esperado de cada uma dessas áreas para ver se de fato isso tem um match. Legal, boa, super gostei, Ivan, excelente. E você, Tassi? Acho que é bem parecido, Flávio. Acho que entender o primeiro passo, porque, como a Vê disse, são muito diferentes. Até, assim, uma outra dica dentro das empresas, nas empresas que você seleciona ali como empresas que você gostaria de trabalhar, também buscar as pessoas no LinkedIn. E você pode bater 15 minutinhos de papo comigo? Eu queria entender mais o RH da empresa X, da empresa Y, porque são diferentes as empresas. Por mais que a gente tenha essas caixinhas meio em comum, às vezes um papel mescla com o outro, tem empresas que o recrutamento fica junto com o RH, aqui na hora que o recrutamento não é junto com o RH. Então, a gente tem as empresas têm algumas divergências, né, em relação às áreas, as áreas, sub-áreas que elas têm. Então, a dica é vocês, já que vocês sabem que vocês querem, os que sabem que querem, né, ir para essa área, busquem primeiro as empresas que vocês adorariam trabalhar, ou porque, né, é um sonho, ou porque é
uma empresa ali que você viu que fez uma iniciativa legal, que você gostaria de fazer parte da equipe, e busca pessoas no LinkedIn para vocês conversarem. Manda uma mensagenzinha. Às vezes é um bloqueio tão grande, mas é um bloqueio muito psicológico, tá, gente? Nosso. Às vezes a gente pensa, não, mas essa pessoa, mas esse diretor de RH não vai nunca abrir, né? Imagina, ele tem coisas. E não, às vezes é um prazer para a gente que somos, né, que estamos ali no dia a dia, conversar com vocês, entender, poder direcionar, dar essas mentorias, a gente chama de speed mentoring, né? Que é tipo uma mentoria super rápida, mas busquem as pessoas e conversem com elas. O LinkedIn é uma ótima ferramenta para fazer isso. Apesar das pessoas serem muito abertas, às vezes, no Instagram, eu entendo que é um lugar ali que a pessoa usa mais para a vida pessoal dela, né? Então, esses bate-papos de carreira vão por essa linha de LinkedIn que a pessoa entende a seriedade, que você realmente está buscando informação, né? Então, criem essas conexões, porque se não for naquela empresa naquele momento, as pessoas mudam de empresas e mudam de lugares, enfim, mudam de cargos, e às vezes só de ter um bate-papo assim, fala, putz, nossa, mas tem uma vaga aberta lá, acho que eu vou indicar aquela pessoa que conversou comigo, porque ela estava interessada em Data Analytics, e agora faz todo sentido. Então, essas conexões são super importantes. Boa. Eu queria só trazer um ponto, e uma das principais, para mim foi game changer na minha carreira, e continua sendo, identificar quem são os profissionais de RH, ou quem são os profissionais da minha área de atuação, e tentar me aproximar deles, tentar me aproximar dessas pessoas e entender como eles pensam, como eles agem, o que eles leem, o que eles falam, como eles se posicionam. E é fácil, com o LinkedIn hoje eu entro lá na Tassi, eu vejo quais são os posts que ela curtiu, sobre o que ela fala, quais são os posts que ela fez. A Van, a mesma coisa, quais são as interações que ela tem ali. Então, acho que o primeiro passo aqui é definir quem são as referências, quem são os melhores profissionais de RH. E começa a seguir essas pessoas. Normalmente elas estão no Instagram, normalmente elas estão no LinkedIn, normalmente elas estão em redes sociais públicas que você pode adicionar e começar, enfim, a acompanhar essas pessoas e começa a entender e copiar essas pessoas. E aí depois, como a Tassi colocou tão bem, lista as empresas que você quer trabalhar e se aproxima de pessoas que podem te agregar e que podem, de alguma forma, em algum momento, abrir portas para vocês. Então, aqui estão dicas super práticas para vocês que querem ingressar em RH. Vamos para as perguntas, só que antes das perguntas, vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto que o nosso time aqui já estava me mandando mensagem. E aí eu quero fazer um compromisso. Ontem nós teve um engajamento super legal, mas hoje a gente vai ter um engajamento maior ainda, porque a Van e a Tassi são as futuras Dani e Milena, tá bom? Então a gente vai mandar uma mensagem para elas de que, ó, são as próximas, tá? Então, deixa eu tirar essa foto aqui para vocês agora. Peraí, 1, 2, 3, deixa eu... Peraí. Acho que aqui. Vai, 1, 2, 3 e... Foi! Show de bola! Perguntas. Vamos para as perguntas, tá? Tem uma pergunta da Fabiane de Souza, que foi uma pergunta super legal. Obrigado pela pergunta, Fabiane. Como iniciar na área se todas as vagas pedem experiência? E aí, é real isso aí, não? Vocês que são de RH, tá? Acho que algumas áreas técnicas, talvez exista uma exigência ali, né, uma expectativa de ter alguma vivência, enfim, algum background ali antes. Mas acho que não é real, assim, Flávio, para ser bem sincera, acho que cada vez mais a gente tem, né, questionado muito, inclusive, a necessidade da graduação, né? A necessidade da graduação é algo muito aqui no nosso país. Se a gente olha para outros países, não necessariamente para você estar no ambiente organizacional, você tem que ter um diploma. Então, a gente tem questionado muito isso nesse sentido também, sabe? Acho que aqui a gente fala muito sobre, de fato, o que tem ali de genuíno, o que aquela pessoa tem de fortalezas e de que forma que isso pode ser aplicado, de novo aqui, óbvio, para determinadas posições. Acho que não dá para a gente generalizar, acho que tem algumas que realmente elas acabam sendo mais complexas, né? Mas acho que é possível contornar de outras formas, mesmo sem necessariamente ter tido alguma experiência anterior. Boa, boa. Quer agregar alguma coisa, Tassi, nessa linha ou segue na mesma? Deixa eu tentar trazer um ponto aqui, pessoal. Muitas vezes a gente acha que não ter experiência, e aí é a capacidade do pitch, tá? Vamos voltar na competência que a Tassi trouxe, que a Van falou que é super importante, que é a capacidade de se vender.
não ter experiência não significa que é péssimo, apesar de parecer péssimo, né? Entendendo que as empresas elas estão pedindo experiência. Mas se você tem a oportunidade de conversar com o recrutador, se você tem a oportunidade de conversar com quem está ali liderando o posicionamento dessa vaga, o preenchimento dessa vaga, demonstrar que você não tem experiência, que você é uma folha branca para ser construído e construída e se desenvolver junto com a empresa, pode jogar a seu favor. É óbvio que tem empresas e cargos que vão pedir um nível de experiência prévio. Então, assim, como iniciar na área se todas as vagas pedem experiência? Vai buscar experiência, então, né? Ou vai demonstrar que não ter experiência é positivo para você construir. Então, vai fazer curso, vai se conectar com quem é do mercado, vai fazer trabalho voluntário. Pô, pessoal, às vezes a gente pode pedir para fazer um estágio não remunerado. Ah, mas Flávio, tem que ser estudante. Cara, pessoas que estão com um pouquinho mais de idade, 50 plus ou 40 plus, pede para fazer um estágio não remunerado, se é possível. Eu sei que é difícil, né? Porque tem conta para pagar, tem muita coisa. Mas se você pode, vai abraçar uma oportunidade que vai te trazer essa experiência, né? O que a gente não pode fazer é ficar parado e entendendo que o não que a gente recebeu é o não para a vida. Então, vamos construir as nossas próprias oportunidades e eu não tenho dúvida que existem muitas a serem construídas. E grande parte dos problemas que nós temos, né, eles podem ser resolvidos quando a gente muda a nossa atitude e a gente tem uma atitude um pouquinho mais proativa. Então, eu vejo dessa seguinte maneira aqui, tentando agregar também na resposta. Tem uma pergunta do José, que é específico para Tassi, tá? Eu vou deixar essa pergunta para depois, tá, Tassi? Que essa aí já estava no nosso script aqui. Então, essa é uma boa pergunta, eu vou até curtir. E aí, o Ayrton de Souza, ele disse o seguinte: Vanessa, eu vou trazer para a Tassi também, tá bom? Qual a maior falha de um candidato a uma vaga de emprego na hora de uma entrevista? Vocês têm alguma? Acho que a Tassi tem bastante experiência também vendo estagiários, né? Então, se você quiser começar, Tassi, puxa essa e aí a Van também agrega. Não, e é bem rapidinho, assim, gente, eu vejo muito isso nos estagiários, você não ser você. Assim, gente, de verdade, parece que o nosso olho acaba se treinando para ver que aquela pessoa construiu uma persona, né? Construiu, falou, olha, eu acho que se eu falar isso, se eu falar aquilo, eu vou falar, né? Igual o Flávio falou, não, o meu defeito é ser perfeccionista. Esse tipo de coisa, a gente sabe que você não está sendo você. Então, a primeira dica que a gente dá, quando a gente começa a falar, né, na dinâmica e tal, gente, sejam vocês. A gente está aqui para ver de verdade, e aí eu acho que é um ponto que as empresas estão migrando para esse modelo de ver os soft skills mais do que o currículo, hard skill, né? Os cursos que eu fiz, as empresas que eu trabalhei, ver como que você se comporta, né? Se você é uma pessoa, se você é o líder, você pode ser o líder, né, do grupo, você pode ser o integrador do grupo, você pode ser a pessoa que aterriza a ideia ali, você pode ser, e assim, quanto mais você conseguir mostrar quem você é, mas a gente vai entender se aquele papel é para você. E você só ganha com isso. A gente ganha porque a gente diminui o nosso tempo, né? De perder tempo com uma pessoa que não existe. E você ganha porque você vai ter um match muito grande com aquela vaga. Então, minha dica é essa: seja sempre você, sempre. Boa, Tassi, adorei a dica. Van. Não, concordo em número, gênero e grau aqui, sem nenhum complemento. É isso, é falar sobre genuíno, mas a Tassi foi muito mais exploradora aqui na resposta, é isso. Boa. Eu queria dar uma dica, pessoal, para todos que estão se preparando para uma entrevista de emprego, é que, da mesma forma que o candidato ele recebe o seu currículo e, teoricamente, ele vai ler e ele vai se preparar para o seu bate-papo, para o bate-papo com vocês, é sua obrigação. Eu não estou nem falando que isso é legal de ter, é sua obrigação. Se você quer se diferenciar, entender quem é a empresa, qual que é a proposta dela, quais são os problemas que a Oracle e a Valid se propõem a resolver, tá bom? Qual é a vaga em si, né? O que potencialmente esperam daquela vaga? E, para mim, né, uma das coisas mais importantes, conhecer e estudar a pessoa que vai te entrevistar. Então, se a Van vai me entrevistar e, de alguma forma, eu consigo identificar, até mesmo perguntando para as pessoas, ou vendo ali no invite que vai receber no seu calendário, vai lá e entra no perfil da Van, vai lá e entra no perfil da Tassi.
que elas falam? O que elas curtem no LinkedIn? Quais são os temas que elas têm, enfim, debatido? E na entrevista, de forma genuína, você vai jogando esses pontos. E as pessoas vão entender que você fez a sua lição de casa. E a outra coisa, prepare perguntas. E não perguntas de salário especificamente. Tá, se eu quero saber quanto ganha um estagiário da Oracle. Quanto que eu vou ganhar se eu for um estagiário? Em algum momento você vai saber se você gerar valor suficiente para avançar no processo. Então não faça perguntas só monetárias, apesar de ser importante, até para respeitar o seu tempo e o tempo das pessoas, tá? Mas faça perguntas de cultura, faça perguntas, uma pergunta que eu adoro, tá? Tassi, me conta o que os melhores profissionais da Oracle, desse time, fazem. Quais são os comportamentos? O que normalmente eles fazem no dia a dia que tornam eles os melhores profissionais? Van, me conta o que te deixa orgulhosa de trabalhar na Valid. Eu não estou indo, eu estou demonstrando que eu não vou só na parte monetária, mas eu vou no business, eu vou na cultura, eu vou em outros temas que vão demonstrar que eu sou o candidato ideal ou sou um candidato que está à frente dos outros. Porque a gente não vai olhar só a parte de competências, mas a gente vai olhar cultura, a gente vai olhar valores, a gente vai olhar se você é uma pessoa que tem capacidade de aprendizagem, que você tem soft skills. Então, tudo isso é super importante. Então, o meu pedido para vocês, façam a lição de casa. O que a empresa faz, qual que é a vaga, quem que é o entrevistador, procura pontos em comum e prepare perguntas inteligentes, tá bom? Perguntas que vão fazer com que as pessoas te coloquem num nível diferente ali, num processo de validação de candidato. Excelente pergunta, Ayrton. Espero também ter ajudado aqui. Estamos chegando ao fim, então agora vai para Tassi. Tassi, José perguntou, como faço para me inscrever nesse programa de estágio da Oracle? E aí? Ai, gente, é um spoiler, muito spoiler. Vão brigar comigo, porque eu estou dando esse spoiler aqui. Mas a gente, esse é um programa anual, a gente está na terceira, terminou agora há pouco a segunda turma e a gente está já construindo o processo seletivo da terceira turma, tá? Então, abriremos as portas para as aplicações aí no início do ano que vem, tá? Não vou definir uma data aqui com vocês, porque a gente ainda tem algumas coisinhas para fechar. Mas fiquem, assim, super atentos nas redes sociais da Oracle, principalmente, nas nossas, a gente sempre publica, sempre me marcam, sempre, enfim, sempre quando a gente sai, a gente tenta, qual que é o nosso objetivo como programa? Trazer diversidade. A gente faz um processo às cegas, ou seja, a gente não olha o currículo das pessoas, dos estagiários. Por quê? Porque são estagiários, né? Às vezes é o primeiro estágio, às vezes é o primeiro emprego, então a gente não entende que olhar o currículo agrega valor, a gente está preocupado com os valores da pessoa e com soft skills. Então, são as duas coisas. O processo ele é desenhado para isso, tá? Para a gente identificar essas duas coisas. E o que eu mais vocês vão ver? Pessoas publicando, porque a gente quer que chegue em lugares que a gente não consegue chegar com as nossas redes sociais. Então, os grupos de diversidade são super importantes. A gente faz um trabalho, né, bastante legal com esses grupos, mas o quanto mais vocês também, como os que vão se aplicar, né, para o estágio, puderem mandar para os seus amigos, enfim, e a gente chegar nesse público diverso, a gente vai ver mais e mais o resultado. A gente já vê um resultado muito legal, a gente tem, assim, mais de 30% dos nossos estagiários já vêm de FATEC, a gente tem diversas universidades, então a gente conta, a gente teve 34 estagiários, foram, se eu não me engano, 20 universidades diferentes, então a gente não busca algumas ou outras, a gente quer o quanto mais diversidade, mais talentos estão escondidos aí nessas universidades que a gente quer. Então, é pedir esse apoio de divulgar, de convidar as pessoas e se inscreverem. Boa, excelente. E aí eu quero, na verdade, até para finalizar, vou terminar com a pergunta da Joana, tá? Indicação de livros, filmes, qualquer coisa que vocês aconselhem para quem quer ingressar em RH ou quer ter sucesso, aí a gente já vai para os finalmente aqui. Boa, posso começar aqui. Tem um livro que é mesa de cabeceira, assim, eu adoro, que chama Garra, de uma psicóloga que chama Angela Duckworth. Então, ela fala nesse livro sobre garra, a diferença entre uma pessoa que nasce talentosa, né, o que significa um talento, então ela explora um pouco sobre isso, mas ela fala que uma pessoa que tem garra, então que tem perseverança e tem paixão,
ela tem tanto ou mais sucesso de uma pessoa, né, que se diz talentosa. Então, ela compara, inclusive, com jogadores de basquete, em que, né, putz, tem tal altura, tem tal corpo ali, então essa pessoa vai ter sucesso, não necessariamente. Então, é bem legal. Esse livro ele tem alguns testes que você vai vendo, inclusive o seu nível de garra ao longo do livro. Então, é um negócio Legal. é bem legal, inclusive, para você revisitar. Então, acho que isso foi uma super ajuda. E aí, uma outra dica, um pouco diferente de livro, mas que funcionou também muito para mim, entrando nesse universo de tecnologia, que não era o universo que eu estava, antes eu estava no segmento financeiro, foi uma página de Instagram que chama Tech para RH. É uma pessoa que fala de um jeito extremamente didático o que é tecnologia. Tenho certeza que existem várias outras páginas de outros segmentos também das empresas. Então, acho que aqui também fica um ponto de atenção de outras formas que a gente consegue consumir conteúdo ali e, de repente, ser mais assertivo nessas oportunidades, nessas empresas, enfim. Boa, boa. Excelente. Obrigado. E você, Tassi? Flávia, assim, para mim serviu muito um teste, que é um livro, na verdade, que chama 16 Personalities, as 16 personalidades, porque você, com ele, eu não sei se você já tiver oportunidade, mas com ele você entende quem é você. Antes de você entender qual é a área de RH que você quer atuar, você tem que entender quem você é, né? Às vezes a gente tem essas dúvidas. Ah, gosto mais de dados, gosto mais de BP, que é lidar com pessoas. Não, eu gosto mais de cultura. Então, eu acho que esse livro me ajudou muito a entender quais são as minhas fortalezas e quais seriam as minhas debilidades, e elas são realmente, eu enxergo nesses testes, mas o livro explica todas essas pessoas, então ajuda um pouco também no seu papel futuro como RH, mas para vocês que estão iniciando ou querem iniciar, é super válido. Boa, boa. Olha só, pessoal, que aula que nós tivemos. Tassi, Van, obrigado pelo tempo de vocês, foi uma aula. Queria lançar algo com vocês aqui então, tá bom? Pessoal, a gente fez um post lá no LinkedIn, quero que vocês vão lá, deixem o like de vocês, o feedback nos comentários para Tassi e para Van. Se você quer ganhar uma mentoria, um bate-papo de carreira com a Van e com a Tassi, você vai lá nos comentários, deixa o seu principal insight, tá bom? E você usa a hashtag MentoriaRH. Tá bom? Não tenho dúvida que elas vão ler todos e a gente vai selecionar na semana que vem, tá bom? Quem são os vencedores, tá bom? Seu principal insight. Além disso, elas estão marcadas no post. Então já é uma oportunidade para vocês se conectarem com elas. Prometo que elas vão adicionar vocês. Eu adicionei a Tassi. Tem 6 meses e até hoje ela não me aceitou. Mas vocês... ela vai aceitar, eu prometo para vocês. É mentira, eu já aceitei sim, ele está exagerando, tá, gente? Aceitou hoje. Não, mas eu já falei, Flávio, ela falou que não era de mídias sociais. São as redes sociais, mas eu vou melhorar, gente. Eu aceito, eu já vim aqui, que eu entrei aqui rapidinho, já vou aceitar, prometo. Brincadeira, boa. Então é isso, pessoal, show de bola, obrigado pelo tempo de vocês. Agora a gente vai falar de certificado, tá, Silva? Então fiquem super à vontade para, enfim, sair, cuidar das famílias, sei que vocês têm, enfim, outros compromissos e queria, em nome dos 700, 800 participantes que estão aqui conosco, agradecer pela aula, pelos insights, pelo give back, por tudo que vocês estão compartilhando com a gente. Acho que no final do dia a gente é muito abençoado por tudo que a gente tem, né? Se a gente parar para analisar, todo mundo que está aqui tem internet, né? Vocês construíram as carreiras de vocês, vocês estão aqui devolvendo. Então a gente tem muito para agradecer. E eu sei que vocês vão ter ali muitos agradecimentos, né, lá no post do LinkedIn, e quero incentivar todos vocês, pessoal, a irem lá, não só pela mentoria, mas deixa seu feedback, deixa seu insight, deixa tudo aquilo que você aprendeu, porque se a gente conseguir colocar em prática tudo que a gente aprendeu aqui, sem dúvida nenhuma, a nossa carreira ela vai dar uma guinada e a gente consegue acelerar muita coisa. Então, obrigado, Van, obrigado, Tassi, fica aqui nossa gratidão e também um feliz, boas festas, feliz ano novo, não sei se a gente vai se falar, então é isso. Obrigado e vocês estão fechando o ano de 2021 do Vamos Subir, tá bom? Então, obrigado por isso. Obrigada, não, foi ótimo. Super prazer, Tassi. Obrigada, Flávio. Obrigada, Van. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.